Em Isaías capítulo 7 e versículo 14, algumas traduções trazem a palavra virgem. Já outras traduções trazem a palavra jovem. No entanto, no hebraico nós temos apenas uma palavra, ao qual será analisada no vídeo de hoje. A tradução da NVI nos diz o seguinte: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Já a tradução da Bíblia de Jerusalém nos diz o seguinte: Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho. A palavra para virgem em hebraico é o substantivo betulá. Este substantivo ocorre um total de 50 vezes na Bíblia hebraica e significa literalmente virgem. Como, por exemplo, Isaías capítulo 23 e versículo 12. Não continues na tua exultação pretensiosa, ó virgem oprimida. Este substantivo vem de uma raiz que significa separar. Desta mesma raiz temos o substantivo betulim, que significa virgindade ou evidência de virgindade. Um detalhe importante é que no capítulo 7 do livro de Isaías nós não encontramos o substantivo betulá. A palavra que temos ali é o substantivo alma, ao qual ocorre um total de 7 vezes na Bíblia hebraica. Este substantivo significa literalmente mulher jovem. O gênero masculino deste substantivo é a palavra Ellen, e significa literalmente homem jovem. A raiz destes substantivos é o verbo alam, que significa ocultar. Também pode descrever coisas escondidas ou segredos. Essa ideia de ocultar é representada em Provérbios capítulo 30, versículo 18 ao 20. Há 3 caminhos misteriosos demais para a minha compreensão: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com a jovem. Assim procede a adúltera, come, limpa a boca e diz: Eu não fiz nada de mal. Nos versos acima nós temos 4 comparações: uma águia no céu, uma serpente em uma rocha, um navio no mar e um homem com uma jovem. Todas essas 4 coisas têm algo em comum: elas não deixam rastros. Depois que a águia voou pelo céu, é impossível determinar se uma águia passou por ali. Depois que uma cobra desliza sobre uma rocha, não há como saber se ela passou por ali. Depois que um navio passa pelo mar, a esteira atrás dele se junta e se acomoda, não deixando rastro. Da mesma forma, este provérbio declara que, uma vez que um homem tenha uma intimidade com uma alma, ou seja, uma jovem, nenhum traço de relação é visível, ao contrário de uma virgem que deixa para trás um fluxo de sangue após o seu ímen ser rompido. No entanto, uma alma, ou seja, uma mulher jovem, também poderia ser virgem, como é o caso de Gênesis capítulo 24, aonde se descreve uma mulher jovem que ainda era virgem. No verso 16, Rebeca é descrita como sendo betulá, ou seja, uma virgem. E no verso 43, ela é descrita como alma, ou seja, uma jovem. O dicionário hebraico-português e aramaico-português da editora Sinodal, na página 181, descreve a palavra alma como mulher jovem. O léxico hebraico-aramaico da editora Vida Nova, na página 389, descreve alma
como moça em idade de se casar, ou mulher jovem até o nascimento do primeiro filho ou filha, ou seja, uma mulher casada que ainda não teve filhos. O comentário da Bíblia de Jerusalém sobre Isaías capítulo 7 e versículo 14 nos diz o seguinte: a tradução grega traz a virgem, precisando assim o termo hebraico alma, que designa quer a donzela, quer uma jovem casada recentemente. A tradução grega ao qual a Bíblia de Jerusalém se refere é a Septuaginta, que foi a primeira tradução significativa de um texto religioso e que é um documento do judaísmo helenístico, ou seja, dos judeus que haviam adotado a cultura grega e habitavam em Alexandria. A Septuaginta também foi a Bíblia dos primeiros cristãos. O substantivo alma, na Septuaginta, assim como no Novo Testamento, foi traduzido como partenos. O léxico do Novo Testamento, grego-português da editora Vida Nova, na página 159, descreve esta palavra como virgem, ou homem casto, sem mancha, não casado. Partenos, na mitologia grega, era um dos epítetos de Atena, ao qual era conhecida como Atena Partenos, Atena a Virgem. O templo dedicado a Atena se chamava Partenon, ao qual foi construído no século V a.C., em dedicação à deusa grega Atena. O nome Partenon é uma palavra grega que pode significar algo como aposento de donzelas ou sala da Virgem. Desde sua construção, o templo sofreu inúmeras alterações. Foi queimado meio a invasões bárbaras e restaurado por romanos. Durante o período bizantino, foi transformado em uma igreja cristã. Já no Império Otomano, foi transformado em uma mesquita. Em 1687, foi alvo de uma explosão que acabou destruindo parcialmente a construção, sobrando assim o símbolo da arquitetura grega que temos hoje. O texto original do livro de Isaías se refere a uma jovem que poderia ser ou não uma virgem. Sendo assim, uma melhor tradução da palavra alma seria jovem ou mulher jovem. Então, por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.